Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre interdição de frigoríficos. Nosso convidado é o auditor fiscal do trabalho, Mauro Miller. Mauro, no caso de uma interdição de uma empresa, de um frigorífico, o que acontece com os trabalhadores no período em que a empresa está interditada? Na verdade, Vanderlei, os trabalhadores são mantidos à disposição da empresa. Sim. E por força da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, a empresa não pode deixar de realizar o pagamento do salário deles. Certo. Então, digamos assim, a legislação já previu isso, que nesses casos extremos não há nenhum prejuízo para o salário do trabalhador. Mas ele deve ficar à disposição da empresa, quer dizer, ele não vai ter folga durante aquele período, claro, né? Então ele deverá estar à disposição da empresa, podendo realizar outros trabalhos se assim for exigido da própria empresa, né? Muito bem, durante as inspeções você acabou de dizer no segundo bloco que há uma conversa com trabalhadores que orienta inclusive providências que vão ser adotadas pela auditoria, pelo trabalho de auditoria. Mas eu gostaria de saber se as entrevistas são no local de trabalho e se isso se confirma, se isso não é um fator, digamos assim, inibidor até de aparecer a verdade real nessas situações, até por conta de um certo constrangimento, receio, medo do trabalhador de dizer o que está se passando no ambiente de trabalho. Na verdade, nós constatamos essa questão já em várias fiscalizações, em fiscalizações onde o Ministério do Trabalho e Emprego está sozinho, por exemplo. Comumente, 2 fiscais apenas vão até a empresa. E aí nós nos deparamos, então, no ambiente de trabalho, com acompanhamento de outras pessoas da empresa e com os chefes dos setores, e realmente a gente percebe, quando a gente está conversando com o trabalhador, muitas vezes tem aquela sombra, né, por trás, ou da sua chefia imediata, ou de um supervisor, que tenta ficar sussurrando ou tenta inibir realmente esse trabalhador. Mas eu acredito que esse é um dos pontos muito importantes dessa força-tarefa nossa. Por quê? Porque nós vamos em um grupo bem maior. Então, nós vamos em 3 ou 4 fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, mais 4 ou 5 procuradores do Ministério Público do Trabalho, mais os dirigentes sindicais do Sindicato dos Trabalhadores. Então, geralmente é um grupo de mais de 10 pessoas e nós entramos ao mesmo tempo no setor produtivo. Então, a empresa perde um pouco esse poder de tentar ficar controlando, né? Maquiar o ambiente, por exemplo. De maquiar o ambiente ou de tentar ficar inibindo o trabalhador de dar o seu depoimento verdadeiro. Mas a gente tenta ter esse cuidado, né, de se perceber isso, de tentar levar o trabalhador um pouco em separado, tentar conversar com ele para que ele dê o depoimento do que está acontecendo naquele momento lá no seu trabalho. E se por conta de um depoimento que contribua até para alguma penalização da empresa, o trabalhador sofreu algum tipo de represália, vocês atuam individualmente nesse tipo de caso? Ele pode fazer uma denúncia daí nesses casos, né? Não tem como a gente atuar individualmente para todos os casos, mas ele pode denunciar junto ao Ministério do Trabalho e Emprego ou até ao Ministério Público do Trabalho para que se averigue essa situação e inclusive se possa tomar providências junto à empresa, porque isso constitui assédio moral e é vedado pela legislação. Muito bem, o trabalho em frigoríficos também tem despertado a atenção dos operadores do direito, como não poderia deixar de ser. Tanto é verdade que o Ministério Público do Trabalho criou em 2010 o Projeto Nacional de Adequação das Condições de Trabalho em Frigoríficos. Bom, já que o senhor faz parte desse projeto, gostaria que falasse sobre a atuação no projeto e se houve alguma mudança de foco depois da edição da norma regulamentadora número 36. Na verdade, a nossa atuação ela agora passou a ser mais focada, né? Mais estratégica, poderíamos dizer assim. Então, a partir da edição da NR36, nós temos um instrumento legal bem definido, bem regulamentado para o setor específico dos frigoríficos. Então, nós podemos atuar diretamente nessas questões. E o nosso foco nesse ano está sendo lá no Rio Grande do Sul, frigorífico de aves. E pegamos então as maiores
empresas desse ramo no Rio Grande do Sul, justamente para que seja dado um caráter pedagógico, para que tenha um efeito multiplicativo no setor. Ou seja, se você vai numa grande empresa, uma empresa que tem um renome nacional, verifica que as normas de saúde e segurança do trabalho não estão sendo cumpridas, que aquela empresa está sendo omissa em relação aos seus trabalhadores, não está dando o devido acompanhamento médico para eles, e além de situações de grave e iminente risco, por conta de todo esse conjunto ocorre a interdição da empresa, e isso tem um efeito multiplicativo muito grande no setor. Tanto que na última reunião agora em Brasília da CNTT, da Comissão Nacional Tripartite Temática, houve a discussão sobre isso e inclusive alguns sindicatos sugeriram para que esse tipo de força-tarefa, esse tipo de trabalho possa ser ampliado para outros estados do país. E realmente, como o Ministério Público do Trabalho já tem um projeto nacional a respeito disso, acho que caberia ao Ministério do Trabalho e Emprego também se juntar ao Ministério Público do Trabalho e criar uma espécie de força-tarefa nacional que possa exigir aí igualmente de todos os estados do país a implantação de forma efetiva da NR36. Muito bem, Mauro, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria de já fazer um convite antecipado para sempre que houver alguma novidade a respeito desse assunto, que é um assunto também muito importante para o nosso estado aqui de Santa Catarina, que tem muitas empresas nesse ramo, e para o Brasil como um todo, que volte ao nosso estúdio para a gente continuar essa nossa conversa. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre inspeção e interdição de frigoríficos com o auditor fiscal do trabalho, Mauro Miller. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!